Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, está de volta aqui o PTcast e hoje um convidado especialíssimo. Mas por que especialíssimo? Porque ele trata muito com a saúde e com a natureza, da natureza para a saúde e da saúde para a natureza. E é uma pessoa extremamente carismática na nossa cidade. Vou dar aqui umas pistas para você saber, tentar imaginar quem é que está aqui comigo aqui agora. Ele, além de ser nosso pré-candidato a vereador agora para 2024 na capital catarinense, que também é fundador da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição. E agora você vai saber quem é. É o bruxo das plantas, Alessio dos Passos Santos. Seja bem-vindo, meu querido. Que alegria estar aqui conversando contigo, trocando energia aqui. Isso, da mesma forma, querido. Seja bem-vindo. Que bom que você veio aqui para conversar um pouquinho. E as nossas histórias se confundem, nós somos praticamente vizinhos, Vizinhos, eu ali do Rio Tavares, Campeche, sou ali da Lagoa também. Você é nativo ali da Lagoa da Conceição? Sou nativo. Nativo da Lagoa da Conceição. Na verdade, assim, existe um choque cultural e eu tento dizer que eu sou cidadão do mundo. Porque, na verdade, quando eu digo que sou açoriano, que sou nativo, mas, na verdade, eu vim da Europa, sou açoriano e vim da Europa, né? Então, nós vivemos na casa comum. Isso. E é importante que a gente respeite todo mundo que apareça no ambiente da gente, que apareça como cidadão da casa comum. Sim. Não como eu sou nativo, tu não és, esse choque cultural. Bairrismo não, tem que tentar quebrar isso. Até porque, na verdade, o nosso mundo ele é cortado em linhas imaginárias. Sim. Políticas imaginárias, em linhas de contenção são, na verdade, quando a gente diz que fronteiras, né, que são criadas, mas que na verdade o mundo é uma coisa só. E a gente está aqui, tanto que uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, que me preocupa bastante no ponto de vista da política, por ser pré-candidato a prefeito da nossa cidade, são as mudanças climáticas. E elas vão atuar para todo mundo, não tem como escapar. Sim. Seja que tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Então, só que, obviamente, ela impacta muito diretamente na vida de todos nós. O que é importante são os refugiados no estado de Santa Catarina. O grande trabalho que os refugiados estão fazendo no estado de Santa Catarina. O acolhimento, né? Acolhimento. Eles vindo de uma situação muito difícil e a gente está acolhendo esses refugiados aqui. Então, até porque, em anos atrás, em outras guerras, né? Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra, muita gente veio da Europa também para cá, fugindo das guerras, da fome também. E o Estado, o Brasil foi acolhedor com isso, e hoje tem muita gente que usa de um preconceito, né, em relação a pessoas que vêm do Norte, Nordeste, e não sabe que elas são descendentes de pessoas que vieram também de outros lugares. Né? Eu vejo esse preconceito no aniversário da cidade. Esse ano a cidade fez 351 anos de criação do município e tal, mas esquecemos 5 mil anos de história dos indígenas que viviam aqui na região. Então a gente vê Itaguaçu, Jurerê, Itacorobi, são tudo nome indígena. Então essa história dos ancestrais que viviam aqui, para mim é super importante essa história também, respeitando os ancestrais aqui. Os ancestrais, quem estava aqui antes de todos nós chegarem, né? E o espírito desses ancestrais continuam vivendo junto com a gente. Sim. A ancestralidade é uma coisa super importante, que é quase muito pouco falada da ancestralidade. Parece que a gente nasceu aqui hoje. Não, mas a sementinha já está há muito tempo dos nossos antepassados e a gente... Sim, a gente é só uma sequência, né? Uma sequência. É igual uma fruta de uma árvore, né? Isso. Que a gente tem o ciclo da vida. Então, eu gosto de ouvir o senhor falar quando o senhor dá as palestras. Dá muita palestra? Está dando muita palestra por aí? Na verdade, eu estou em 250 municípios, mais ou menos, de Santa Catarina, quase completando os 295, voltando 8, 10 vezes. E aqui na região, bastante atividade. Tem uma agenda bem cheia de atividade e sempre trabalhando numa linguagem bem popular, embora eu dou aula para medicina, para farmácia, para biologia, para agronomia. Há 15 anos sou professor convidado da Universidade Federal para dar aula numa cadeira optativa de plantas medicinais. Não sou professor titular, mas fui professor titular da Unisul também, dava fitoterapia 1 e fitoterapia 2 para naturologia. Fui professor de 5 anos de técnico de enfermagem, na Escola Técnica de Vance, depois na ProSaúde, também dei algumas aulas na ProSaúde, e também fui professor do Estado também, fiz o concurso do Estado, fui professor do Estado, dava aula lá em Governador Celso Ramos também. Então, a questão dos professores também é uma questão que eu englobo bastante. Legal, a educação. A educação, que é super importante, né? Essa educação mais crítica, essa educação mais que mexe, não é aquela educação só de livro, de pegar livro, decorar livro, não. Não, então, não. Sempre tem essa questão de fazer pensar, de fazer
questão mais lúdica, trabalhando com as crianças. As crianças têm uma função importante nessa sociedade, né? Então a gente investir nas crianças, na educação das crianças, isso é uma coisa super importante também. Se fala muito pouco delas, né? E o negócio envelhecer com qualidade também, isso é super importante também, envelhecer com qualidade, né? Para isso a gente precisa um alimento saudável, precisa um ambiente equilibrado, precisamos respeito à terceira idade, precisamos de alguns programas para a terceira idade, então é super importante. E acessibilidade para as pessoas também que têm dificuldade de acessar também. A nossa cidade virou uma cidade muito burguesa, né? É verdade. A burguesa, a gente vê que não tem programa de a moradia popular perto da cidade, o trabalhador vem de muito longe. Cada vez mais longe. Cada vez mais longe. E é sufocante ser trabalhador então, dessa forma, né? A gente precisa também pensar nessa cidade, em todos esses povos que transmitem aqui. Então, a cidade virou, como elemento importante, o turismo, né? Sim. E também os parques tecnológicos também, mas tem outros elementos também. O turismo é um turismo ambiental, onde a gente poderia ter um turismo cultural também. A cultura, a gente não pode esquecer da cultura local. Sim. E a gente está esquecendo, a gente poderia ter grande parque tecnológico, cultural. Esse parque cultural, eu penso até no Parque Florestal do Rio Vermelho, com o café sombreado da ilha, com os pasquins, saber o que era o pasquim, que era o jornal manuscrito, filma de verso em prosa, que botava embaixo das portas da venda. Sim. Das portas da venda. Da venda. E aí saía aquela fofoca para a comunidade toda. Sim. Então, nós temos um elemento cultural super importante que a gente perdeu nessa cidade, e a cidade está sofrendo uma invasão muito grande, muito rápida, e a gente está esquecendo desses elementos culturais. Então, até a gente não aproveita a oportunidade, né, da diversidade cultural que a gente tem tido, das pessoas que chegam na cidade para se juntar com a nossa, e infelizmente por não ter o poder público cuidando da cultura, o povo vai ficando sem identidade. Vai ficando sem identidade. E fica sem identidade, vai ficando um povo mais frio. Então, e ficando mais frio, vai ficando cada vez um povo, cada vez mais uma na sua, mais individualista, mais egoísta. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma cidade que seja organicamente saudável, um ponto de vista que as pessoas dialogam, que dêem um bom dia, que estão felizes, que se sentem bem, que tenham a dignidade de se transportar, de se locomover na cidade. Né? Esse teu papo é muito interessante, porque quando a gente fala em saúde, a gente pensa que é saúde física, mas a saúde também mental, né? Mental é super importante. A saúde, então, isso é uma grande crise mundial da saúde mental, as pessoas estão sofrendo muito. E a cidade, quando ela é boa para a gente morar, com bastante área pública, a cidade humanizada, com ciclovia, com hortas urbanas, que é um elemento super importante da cidade, as hortas urbanas, as farmácias vivas, as feirinhas orgânicas, essa cidade é boa para a gente morar, a cidade. E com bastante atividade cultural e também ambiental. O senhor participa de muitas, né? Muita. Eu adoro, assim, eu ajudei na criação do parque do Jardim Botânico do Itacorobi, fazia todo o movimento para o Jardim Botânico. Hoje, um dos maiores presentes que a cidade ganhou é o Jardim Botânico do Itacorobi. Então, a cidade é boa para morar por causa da quantidade de área verde que elas têm. Então, vê só, na minha região, nós temos 5 parques naturais criado em lei e desprezado. O Parque da Duna, o Parque do Maciço da Costeira. Eu tive a honra de votar na Câmara esses parques, tive a honra de votar, mas infelizmente a Prefeitura tem a lei e não aplica a lei para poder executar realmente o cuidado com esses locais, né? Nós temos o Parque Estadual do Rio Vermelho, temos o Parque das Dunas da Lagoa. Da Lagoa do Jacaré. O Parque do Maciço da Costeira, que chega no divisor de água do Canto da Lagoa. Isso. O Parque do Desterro, da Universidade Federal, que chega na costa da Lagoa. E fora a quantidade de área verde que a gente tem em volta da Lagoa. Então, acho que quando a gente fala que a cidade está numa degradação ambiental, nós temos uma cidade bonita que a gente pode lutar por ela e fazer um dos melhores locais do mundo para se viver a nossa cidade pela quantidade que a área tem. Se eu for fazer um passeio contigo agora virtual aqui no imaginário, a gente vê, olha, eu moro na região da Lagoa, tem a Praia da Joaquina que liga ao Campeche sem construção, quase bem pouca na praia. Tem uma restinga ainda preservada ainda. Saímos da Praia da Joaquina, que liga ao Campeche, tem uma Praia do Gravatá, uma praia totalmente deserta. Saindo da Praia do Gravatá, nós temos a Praia Mole, a Praia da Modinha, a Praia linda também, sem construção. Saindo da Mole, nós vamos para a Praia da Galheta.
a praia de naturismo, uma praia linda também. Saindo da Galheta, nós vamos para a Barra da Lagoa, que liga os ingleses. Qual é o lugar do mundo que tem um conjunto de praia tão bonito? Praia Mansa, Praia Brava, tem praia mais calma, tem lagoas de água doce, lagoa de água salgada, tem manguezais, cachoeiras, nascentes. Tudo. Então é importante que a gente tenha esse trabalho na Câmara de Vereadores para a gente cuidar dessa cidade, apresentar projeto inovador, ser criativo e ter a participação comunitária também de todos os movimentos sociais. E o movimento até empresarial é super importante nisso aí também, ter um movimento empresarial, que eles tenham a decisão da cidade também. A mídia tem um papel importante na cidade. Então a gente fala muito coisa ruim da cidade e não percebe a beleza que essa cidade tem. Então quando a gente vem de avião, os turistas vêm de avião que olha lá de cima a ilha, eles não imaginam que é um lugar tão bonito que eles estão vindo. Na hora que a gente dá uma viagem de barco em volta da ilha, se apaixona, não. Apaixona pela ilha. Então nosso lugar é lindo e é mágico esse lugar. A história desse lugar é uma história mágica. Você vê a história das bruxas, do lambisomem, as bruxas. Então é uma história mágica. E falando da história das bruxas, para mim foi a marca. Você é um bruxo hoje, um bruxo das plantas. Né? Eu tenho a vantagem de ser chamado de bruxo porque eu fui aluno do professor Franklin Cascais. Foi aluno do homem aí. Ele era professor de desenho meu na Escola Técnica Federal. E quando ele queria pesquisar na comunidade, ele saía junto comigo para pesquisar. Então eu aprendi bastante com ele, especialmente o respeito à cultura. E o Franklin Cascais foi o marco, o bruxo mor da ilha, praticamente o marco dessa história da ilha, que preservou essa história, que resgatou essa história. E nós perdemos muitos elementos. Então é importante que tenha alguém que lute por esse movimento, principalmente a questão cultural, que é um elemento super importante para o turismo local, para agregar renda. Então nós temos diversos cafés na minha região, na Lagoa. Qual é o café que tem um café sombreado para a gente tomar, que era considerado o melhor café do mundo, coado num filtro de pano, com um boião de barro. Olha só. Isso são elementos super importantes que a gente... Então, eu falo com o coração quando eu falo da cultura geral, do ambiente natural, essa amizade que a gente tinha de família, dos nossos bairros e tudo. Então a cidade está crescendo muito e a gente está perdendo isso. E a gente tem que resgatar isso aí, resgatar principalmente. E as festas populares também é uma coisa que a gente encontrava toda a comunidade nas festas populares também, e elas estão desaparecendo. Vai perdendo a identidade, né? Rapidamente, né? Isso, Então... E hoje o nosso bruxo das plantas é apaixonado pelas plantas. Como é que começou essa paixão pelas plantas? Como é que começou essa paixão pela natureza e esse cultivar, o cuidar das plantas e passar para os outros esse saber? Na verdade, eu era da roça, né, e tinha a pesca como complemento alimentar. Então a gente teve 3 fases econômicas distintas aqui na ilha. Os açorianos vieram para cá como agricultores. Aí não tinha luz elétrica, não conservava o peixe. O peixe era só escalado, salgado, alguns peixes aí. Depois veio a luz elétrica, aí passou uma fase importante, que a agricultura começou a desaparecer, aí turismo e serviço foi essa fase que eu mais ou menos me incorporei. E hoje é mais tecnologia, turismo e serviço que tem hoje. Então, eu, como era da roça, eu gostava das plantas. Aí via assim, como é que a pessoa pega a flor do mamão macho para fazer um xarope para bronquite e para asma? O que é que tem? Pegando uma sete sangria para afinar o sangue. O que é que a sete sangria tem? E eu, muito curioso, como eu fui na minha história de curiosidade, eu comecei a plantar. A comunidade começou a vir na minha casa pegar. As universidades, para pesquisar, começaram a vir na minha casa. Também? Também. E aí eu comecei a estudar, montei uma biblioteca bem montada, que eu tenho hoje. A minha biblioteca hoje é melhor do que muitas universidades. E comecei também, fiz uma especialização em plantas medicinais, e hoje eu praticamente não vendo planta, não vendo remédio, nada, mas sou hoje uma referência na área, porque até tem a maior coleção de planta do estado, eu tenho lá em casa. Eu fui lá, eu tive a honra de ver isso de perto, sentir a energia do lugar, vocês não têm ideia. Então... E eu fico só imaginando, o senhor começou a se apaixonar pelas plantas por curiosidade em relação do que essa planta faz, qual é a reação dela, e por que ela faz isso e outra faz também em outra planta. Mas aí como é que o senhor começou, que ano mais ou menos o senhor começou? Há quantos anos atrás? Mais ou menos uns 40 anos atrás comecei a cultivar, né?
Aí são as plantas aí. Depois o interesse começou a montar, que as pessoas me procurar, Sim. eu comecei a cultivar outras plantas de diversos países do mundo. Então tem uma coleção de plantas de diversos países do mundo e comecei a estudar. Então a planta eu classifico ela botanicamente, nome popular, nome científico, para que serve, como é que se usa, indicação, contraindicação, interação de medicamento, que é uma coisa super perigosa, né? Interação de medicamento, com outro, né? Com outro, e ela pode potencializar ou anular. E hoje sou um grande especialista em plantas medicinais, porque não tem, nós separamos do ambiente natural, as pessoas não têm mais isso aí. Então, mesmo as plantinhas que eu chegar aqui na rua, que eu vejo aquilo ali, o pessoal perdeu esse contato. Hoje a medicina de laboratório, é de farmácia. Então eu resgatei praticamente na minha região a questão das plantas medicinais e hoje valorizo as plantas medicinais e trabalho com elas. Não trabalho com indicação, mas as pessoas quando precisam da planta vão lá em casa pegar, mas trabalho com informação na valorização cultural daquelas plantas ali. E a gente vê a maioria do remédio de farmácia são tudo vindo de princípio ativo isolado das plantas medicinais, né? Então, quando eu falo das plantas medicinais, eu falo com o coração. Essa daí é o alecrim que o senhor tem? Esse é o alecrim. Você trouxe de casa? Ou... Eu trouxe de casa, tem um livro para ir para a gráfica prontinho sobre o alecrim. Então eu trouxe ele porque eu trouxe o alecrim? Para cheirar ele ajuda a memória, ajuda na memória, né? Bom isso aqui, então a planta dos estudantes ajuda na memória. O alecrim é o símbolo da amizade, da sinceridade, cheiroso, né? Da fidelidade e da eternidade. Então, da amizade, sinceridade, fidelidade e eternidade. Opa. É isso que a gente precisa na política. Na política? É, na política. Por isso que até eu trouxe ele para isso aí. Se eu chegar a bater com 3 pancadinhas no alecrim, a gente, na nossa amizade, oi, meu amigo, oi, meu amigo, oi, meu amigo. A gente não vai deixar nunca mais de ser amigo. Opa, oi, meu amigo, oi, meu amigo e oi, meu amigo. É assim. E, assim. Então, essa é uma magia super interessante. E é uma planta que tem praticamente num pensamento das crianças. Cantar aquela musiquinha Alecrim Dourado que nasceu no campo sem semeado, alegra o coração de todo mundo. A minha neta adora essa música. Alegra o coração de todo mundo. Então é uma planta mágica, é uma planta protetora, é uma planta que tem energia. Então não é só o grupo de princípio ativo que a planta tem energia. E assim, nós temos energia. Nosso encontro é um encontro sutil de troca de energia. Nós somos energia. Isso, né? Então eu digo sempre que o princípio ativo mais importante da medicina é essa empatia. Não tem empatia, não tem cura. Não tem empatia, não tem política. Não tem empatia, não tem ninguém que vai gostar da gente se não tem empatia. Então, a empatia é uma coisa importante. Eu sempre trabalhei bem esse princípio ativo da vida, que é a empatia, falando com as pessoas simples, respeitando todo mundo, não sendo muito radical, se vezes não fui muito radical. Eu já fui no passado, porque eu fui a história do movimento ambiental da ilha. Sim. Eu fundei as primeiras ONG na ilha e tive o prazer de estar nos anais da sociedade civil da ECO 92, participei da ECO 92 no Rio de Janeiro, estou na cidade. Então tem toda uma história do movimento ambiental. E por isso que até em política eu não prometo nada, porque a minha história já diz isso. A minha história mostra quem eu sou. Não sou uma coisa que estou chegando e falando sobre política. Não, tem uma história muito bonita, e uma história que eu honro essa história, e uma história até que a minha família também honra também, o meu estilo de vida. É uma família conhecidíssima na cidade, né? Sim, sim. É uma família conhecidíssima também. Até teve político na família também. Sim, tem político na família, então tem uma família que eu sempre gostei da política, eu acho que a política é super importante, né? A política, a gente tem uma política como fosse uma coisa, não quer saber de política. Não. Está em tudo, né? Toda nossa decisão na nossa vida passa pela política. Ela é transformadora. Toda. E quando tu falasse uma coisa super importante, a crise climática. E a crise climática a gente tem que tratar na política, a crise climática também. Tratar ela na política. São decisões importantes que vão implicar realmente nessa redução. Então, mesmo a gente, no nosso espaço, que é o município de Florianópolis, a gente podemos ter programa super importante para diminuir a crise climática. Isso aí. A gente poderia, quando uma criança nascer na maternidade, dar de presente uma árvore para ela. Então, a gente tem que ser inovador, tem que ser criador. Tem muita coisa que a gente poderia fazer nessa cidade para melhorar a qualidade de vida dos moradores e dos turistas também. Os turistas é importante que a gente atenda os turistas também, que ele vem para cá, gosta, que é uma fonte de renda super importante para o município. Sr. Alessio, o senhor me emocionou aqui agora, porque meu pai fala isso direto, filho, um dia que tu chegar a oportunidade de comandar uma cidade como a nossa, toda criança que nascer, dá uma árvore para os pais plantarem em nome dela.
Planta isso aí, pelo menos isso, se todo mundo fazer, que a gente contagiar aí outras cidades e estados e países a fazer a mesma coisa, em breve a gente vai conseguir conter aí as emissões de gases que tem na atmosfera. Você vê que é importante. Meu pai falou isso, o senhor falou isso que agora, você está querendo me emocionar. Você vê que é importante. Eu agora, no dia 27, eu vou fazer uma caminhada botânica na região do Campeche para identificar plantas na restinga da beira de praia. E eu vou sair de um local que tem um pau-brasil enorme, que foi muda que eu doei. Olha, quanto tempo um pau-brasil. E a gente hoje, uma criança quase não vê um pau-brasil. Sim, a árvore símbolo que deu o nome aí ao Brasil. Ao Brasil, né? Então, ver como é importante a gente ter essa árvore bonita lá. Está bem perto da igreja, lá da igreja de São Sebastião do Campeche. Está quanto tempo plantada lá? Olha, eu acho que uns 30 anos, mais ou menos. Está grande. Está grande, florido, já tudo. Olha que legal. Uma árvore local. O senhor sente orgulho de cada lugar que o senhor vai, que as pessoas dizem, isso aqui foi eu que plantei. O senhor volta lá e está grande. Sim. Quer ver pelo estado inteiro, diz assim, olha, essa planta que tu me deste está bem bonita, essa planta ajudou na minha vida em alguma coisa. Ela é uma planta bem aromática, que legal aquela planta que tu me desse aí. Sim. Então isso é alegria. Então a gente vive disso aí, o combustível da gente, essa amizade que a gente tem, essa relação com o povo, principalmente com o povo simples, tá? Sim. Povo simples a gente tem que conversar mais com o povo simples. Hoje a gente não passa às vezes pela pessoa simples. Passa e não faz de conta que nem vê. E que não vê. Então essa simplicidade Simplicidade, quando eu digo, é cumprimentar um morador de rua. Às vezes isso faz uma diferença no dia da pessoa. Ela não sabe como ela está passando aquele dia, de repente uma dificuldade, um abraço, um oi, a pessoa já se sentiu tocada, né? Que prazer para mim passar pelo morador de rua e cumprimentar ele. Sim. Oi, bom dia, boa tarde. Então não fiz só bem para ele, eu faço bem para mim também. Então o bem que a gente faz para os outros, o bem que a gente faz para o meio ambiente, o pensamento da gente que a gente tem... Volta para a gente. Volta para a gente também. Pô, que legal isso. E qual é a planta que o senhor mais gosta? Agora eu te peguei. Olha, quando for... Agora eu te peguei. São quantas mudas o senhor tem lá? Quantas espécies diferentes? Tem umas 700 mudas, mais ou menos, umas 700 espécies, mais ou menos, calculo umas 700. E agora vai ter que escolher uma. Pode ser que tenha mais, assim. Eu vou escolher uma, assim, que é a guaçatonga. Guaçatonga. Também chamada de erva de bugre, ou cafieiro do mato, ou erva do lagarto. Quando for escolher a planta medicinal símbolo de Santa Catarina, num congresso que tinha umas 900 pessoas, botaram 5 plantas, a história de cada uma, e aí houve uma votação, eu votei nela que perdeu. Por que eu votei nela? Por causa da história dela. Tem uma lenda que diz que o lagarto só enfrenta uma cobra para comer uma cobra se tiver um pé dessa planta por perto. Na hora que a cobra mordeu o lagarto come a casca dela para se curar da mordida de cobra. Os indígenas, vendo o comportamento do animal, levou para a tribo. Aí serviu de quê? Antídoto de mordida de cobra. E aí o cientista, descobrindo que os indígenas já estavam usando para levar para um laboratório para confirmar que ele usa ou não, descobriram que ela serve para úlcera gástrica, gastrite crônica, para lavar a ferida de herpes, para diminuir a carga viral da herpes, tomando ela. A herpes é um vírus parecido com a catapora, e ainda para matar a bactéria H. pylori, uma bactéria que instala no estômago da gente. Faz isso tudo? Diz aí. Então ela foi antídoto de mordida de cobra e ajuda a matar a bactéria H. pylori. Então uma planta maravilhosa. E por que eu votei nela? Além da história dela e do uso medicinal, ela é estadualizada. Se eu for na Ilha do Campeche, eu tenho. Se eu for na Argentina, Uruguai, Paraguai, tem. Se eu vou aqui pela 1282, tem. Se eu for subir no Morro da Lagoa, tem. Ela está em todo lugar. A natureza nos proporciona isso. E proporciona isso. Qual é o nome dela mesmo? O nome popular dela é guaçatonga, um dos nomes mais conhecidos. E o nome científico dela é Casearia silvestre. Eu escrevo para 2 jornais uma planta semanal. E para um blog também. Então, para o blog, a planta da semana vai ser a guaçatonga, a planta da semana. Então, eu já escrevo há 3 anos uma planta semanal, uma página inteira de jornal que está nas minhas redes sociais. Sim. Está nas minhas redes sociais. Então, eu nas redes sociais, só no Instagram, tem 2.300 postagens. Então, sou um velhinho bem tecnológico também. E para um manezinho apertar no botão, ela às vezes tem medo de apertar no botão. Já fica cabreiro, né? Olhando então, eu fugi da regra também, isso aí. A minha formação acadêmica é estudos sociais, licenciatura plena em estudos sociais pela UDESC. Aí tem 3 pós-graduação, que eu fiz 3 pós-graduação. Mas isso aí, estudei na Escola Técnica Federal, com o professor Franklin Cascais foi meu professor, mas eu comecei a estudar mesmo na Universidade Federal, num colégiozinho que tinha na Universidade Federal, naquela rótula ali, vinha da Lagoa a pé, todo dia e voltava, porque não existia ônibus, vinha com o quichute na mão, que era o sapatinho da época, quichute, e vinha com o quichute na mão para não sujar no Morro da Lagoa
lagoa que era de barro, vinha todo dia e voltava. Então a vontade minha, sendo um pescador, sendo um lavrador, de ainda estudar, então eu tenho um esforço histórico, e hoje estou mais ou menos... Compartilhando um pouco desse aprendizado. A minha vontade que eu tinha desde criança, assim, inovador, se tu viste, ajudei a fazer 4 filmes, longa-metragem, participação discreta, primeiro Prata Palomares, depois o Capitão Imaginário. Capitão Imaginário você fez também? Ajudei a planta que aparece no Capitão Imaginário na minha casa, que é o relato do viajante estrangeiro no século XVIII e XIX aqui na ilha. Aí depois ajudei a fazer a Antropóloga, um filme bem lindo. Famoso bem filme. Bem lindo. Eu fiz todo o roteiro botânico da Antropóloga e depois, agora recentemente, há pouco tempo, ajudei a fazer também o Amuleto, um filme bem lindo também. Ajudei a fazer o Amuleto, que é um longa-metragem também. E também agora fiz um trabalho há pouco tempo, fiz o papel de Galileu, vestido de Galileu no clipe das Aranhas também. Sim. Fiz o papel de Galileu, a música é Coisas de Deus. Coisas de Deus. Falando da cor da pele. Isso, o clipe é lindo demais. Lindo. Quem puder assistir Coisas de Deus... das Aranhas, vocês vão ali encontrar pessoas de referência da cidade. Sim. Tá o Alessio, tá a falecida Dona Chica, que faleceu agora recentemente. Dona Chica, benzedeira do Campeche. É uma história linda. Eu não vou cortar aqui o clipe, que é um clipe muito bem produzido. Gravaram, acho que na Praia do Forte. Foi no Forte lá de Jurerê. De Jurerê. É assim uma produção catarinense toda nossa aqui da ilha, de Floripa, e ficou linda, não só pela música, a forma política que a música fala também, e o clipe realmente ficou lindo. Foi um dos trabalhos mais bonitos que eu ajudei a fazer, foi esse trabalho aí. Então veio a minha inserção na sociedade, é uma inserção, por isso que até eu não prometo nada, minha inserção é uma inserção desde criança, se vier a minha história de criança com relação, então na inauguração da luz elétrica da Lagoa. Rapaz, só imagino, que alegria. Então nas fotos da Elfa. Você lembra bem disso? Lembro, na foto da Elfa, de vez em quando eu publico a foto lá. E botaram uma carroceria de um caminhão para fazer palanque, e os políticos fizeram um discurso ali com colar de lâmpada, e o político, depois do discurso, ia ligar o colar de lâmpada. Eu subi por cima do pneu do caminhão e fui lá na hora, o presidente Lúcio Freitas vai ligar a luz elétrica na Lagoa. Eu puxei o disjuntor e liguei, e estou na inauguração, liguei a luz elétrica na Lagoa. Foi o senhor que ligou a luz? Então, olha aí. Eu praticamente, eu já era metido desde criança. Isto vê, então, é umas histórias muito bonitas da minha participação nessa cidade, Sim. Contribuindo sempre para a valorização cultural, ambiental, e as relações humanas também, para mim, é super importante, né? Então, quando eu digo que a cidade é boa para se viver, conforme a gente também vive em área pública também, Isso. A humanização o direito da cidade, à cidade, o território, o direito à cidade, o cumprimento, a gente vai para um país que quer que todo mundo cumprimenta a gente, olhe para a gente. Então, essa nossa cidade é boa. E tem uma frase que eu sempre gosto de olhar, que foi do Dias Velho, fundador do município, que diz... que a cidade é mais do que boa. Quem disser ao contrário, mente. E mandou para o rei de Portugal essa frase aí. E eu continuo dizendo isso ainda hoje, com certeza. A cidade é mais do que boa. Quem disser ao contrário, mente. E quem vem para cá também tem essa frase, está incorporada também. A cidade é mais do que boa, quem disser ao contrário, mente. E o pessoal que vem para cá se apaixona demais, né, por Floripa, né? Sim. É uma quantidade, é um desafio que a gente tem, né, Alessio? Um crescimento cada vez maior por conta da qualidade de vida que a gente tem. Sim. A gente já teve muito mais qualidade de vida, perdemos bastante. Algumas décadas para cá, poluição das praias. A última temporada a gente teve 62% das praias poluídas assim, em determinados momentos, naquela parte do auge ali da alta temporada. Um turismo que muitas vezes ele é considerado até meio predatório, né? Aqueles 2-3 meses que o preço fica tudo caro. O trânsito sufocante. As pessoas têm problema de balneabilidade, a gente fica com as UPAs e os postos de saúde cada vez mais cheios, porque teve uma temporada onde várias agências de viagem cancelaram pacotes em Florianópolis recentemente, porque tinha um surto de virose, de doenças que estavam sendo pegas aqui no nosso litoral por conta da balneabilidade, falta de balneabilidade. E é um desafio que a gente tem. Sim. E se a gente não parar para pensar nisso e não tentar achar solução e não buscar essa solução de verdade, nós vamos perder essa qualidade que ainda temos. Porque o modelo de turismo é chamando todo mundo para vir para cá. Então nós temos um limite. Então há uma invasão, que eu chamo de invasão bárbara nessa cidade, de todo mundo. Então a gente tem que controlar isso aí. Então está vindo muita gente. Até disparar durante o ano, a gente tem dificuldades durante o ano de ter um certo momento turismo. Então que tenhamos uma agenda
controlada, uma agenda que possa ser perene na cultura, no esporte, para criando essa agenda, a gente saber que durante todo o ano nós vamos ter turistas, mas turistas que vêm buscar realmente o que a gente tem de melhor, a nossa cultura, as nossas belezas, a possibilidade de estar em contato com as pessoas da nossa cidade, a história da cidade, e levar isso junto. E não aquela loucura que a gente tem ali em 2 meses, que parece que o mundo vai acabar. Quando chega do Natal para frente ali, todo mundo corre para o supermercado para buscar as coisas para casa para ninguém mais sair, porque não tem como sair. De não dá, predatório do meio ambiente, sem dúvida. Então, o modelo de turismo, a gente tem que pensar no modelo de turismo, como tu falaste, que seja, não seja só turismo de verão, de praia, mas um turismo que a gente possa turismo cultural, o ano inteiro cultural, com eventos, trazer grandes eventos para cá. Então, a gente pode fazer isso. Sabe o que eu falo, assim, Alessio, que me deixa bastante preocupado, que os gestores até agora não conseguiram pensar nisso, né, e não tem uma grande atuação responsável para isso. Porque se a gente pensar na nossa casa, você pensa assim, você vai convidar as pessoas para ir na sua casa, você não vai botar mais gente do que ela comporta. Você vai ter que preparar a casa, vai ter que ter uma caixa d'água maior, vai ter que ter um sistema de tratamento de esgoto ali, uma fossa ali maior, porque senão vai entupir o vaso. Você vai ter, daqui a pouco vai ligar um monte de coisa nas tomadas, vai cair a energia. E é isso que acaba acontecendo quando a gente tem um saturamento da quantidade de pessoas numa cidade que não está preparada para aquilo. E a cidade se torna caótica para quem mora também. Então, eu digo que a cidade é boa para o turista quando ela é boa para quem mora. Primeiro, cuidar de quem mora, quem está ali, quem trabalha, para que a gente possa viver a cidade, que a gente possa ter o direito aos territórios, de ocupar os espaços públicos, de ter direito à cultura, ter direito ao lazer. E não só uma cidade que cada vez vai expulsando mais as pessoas para longe, o trabalhador está cada vez mais longe, porque não está insuportável morar, o aluguel é muito caro em Florianópolis. Além dessa questão da mídia que chama todo mundo de vir para cá, a gente tem melhoria da BR-101, que melhorou bastante, BR-101. Temos uma universidade, uma das melhores do país, a Universidade Federal de Santa Catarina. Temos um aeroporto internacional, que é um aeroporto bom. Então a cidade tem tudo. Tem tudo. Só tem que cuidar de alguns detalhes Detalhe, a gente tem que organizar essa cidade. Organizar a cidade. O poder público tem essa obrigação de organizar. Não só o prefeito, mas com assessoria, uma assessoria técnica bom, com departamento para isso. Envolvida mesmo, né? Envolvida. Com as comunidades, então, com os conselhos, valorizar os conselhos de bairro, os conselhos de educação, o conselho de saúde, que foram deixados de lado nos últimos anos, e a gente não consegue realmente ter a participação popular para escolher. Se dá uma chuva nessa cidade... Para tudo. Para tudo. Ninguém sabe onde é que... Se dá muito sol, para tudo. Para tudo. Vira um caminhão na ponta da ponte, para tudo. É insuportável. A acessibilidade... Os ônibus cheios, ou falta de horário. Ali na Lagoa, ali onde você mora, ali é horrível o horário de ônibus ali. O Campeche, no futuro, se a gente não cuidar agora, não tiver projeto, vai ser o maior caos da ilha, vai ser o Campeche. Com a quantidade de loteamento que está saindo no Campeche. A mesma via de 30, 40 anos atrás. 40 anos. Não fazem nada, nem uma calçada, nem uma ciclovia para poder realmente ampliar os espaços para a população poder caminhar. Nós temos que pensar no Campeche, urgentemente no Campeche. Antigamente tinha um projeto que era a Via Parque, que até na época fui contra a Via Parque, é um projeto que saía do Morro das Pedras, pela beira da coisa, e a coisa levava até o Porto da Lagoa lá. Então a gente tem que pensar tem que pensar em alternativas que a gente possa discutir com a população e ver o que realmente a população precisa, necessita, para que a gente possa buscar ali encontrar as soluções necessárias, né? A gente tem um desafio grande. A alternativa, até a alternativa de transporte também. Isso, o transporte nosso é indigno, humilhante. Nós poderíamos ter trem de superfície numa reta ligando o centro da cidade ao Pântano do Sul, assim como podia ter para o norte da ilha também, para Canas Vieira, um trem de superfície também. Só que a cidade está crescendo tanto empreendimento, que no futuro vai ficar caro, inviável. Inviável, caro de fazer isso. Então, ou faz agora, ou a gente para pensar agora, ou fazer agora, senão não vai ter tempo. Era para fazer ontem, hoje amanhã já não dá mais para fazer. Quero te agradecer, querido, pela tua visita, por trazer esse galinho da amizade, né? Galinho da amizade, vem lá, né? Isso aqui é o alecrim dourado. Que não é dourado, né? Tá verde, mas ele fica douradinho depois fica seco. Alecrim. E aí, nós estamos aqui com o nosso Alessio dos Passos Santos. O Alessio aqui, por que conhece o Alessio? Alessio conhece? Foi um erro do escrivão, na época, fazer isso aí, então botou um S no meio do Evogasto, ficou Alésio. Então, meu nome, na verdade, me chama de Alessio, mas, na verdade... Mas como é que tu gosta de ser chamado? É importante isso. Como é que tu gosta de ser chamado? Alessio. É o Alessio, é o nosso Alessio bruxo das plantas. Bruxo das plantas, bruxo das plantas de Floripa. Então...
Que bom que te encontrar aqui, Que saber alegria. que tu tens uma guaçatanga, como é que é? Guaçatonga. Guaçatonga, que é a tua planta preferida, vou pesquisar mais sobre ela, Isso, para ver se ajuda aqui. na minha gastrite. Já É, anotei, viu? Já sempre- estou só vendo. É interessante sempre, no caso, se a gente for trabalhar gastrite, é uma série de procedimentos. Sim. O estresse irrita aquela ferida. Sim. Álcool, tu és um cachaceiro, não és? Não, só tomo uma cachaçinha, só. Não sou cachaceiro. Irrita aquela ferida também. O álcool irrita aquela Sim. ferida, alimento muito picante irrita a ferida, então a gente tem que dar possibilidade daquela ferida cicatrizar. Então essa planta é uma planta importante. E aí, o que é que a gente tinha que fazer com essa planta? Eu dar para ti o casamento da sabedoria popular com o saber científico, para tu acreditar mais, mas tem trabalho científico, monografia, que comprova aquilo que tu está dizendo. Pô, que legal isso. Eu vou querer ir lá então pegar essa planta e aprender dela um pouquinho para ver se eu consigo fazer esse teste até o final da campanha ali. Eu consigo devo estar publicar melhorzinho. amanhã do blog, devo publicar nas redes sociais amanhã Da Guaçatonga. da Guaçatonga. Que legal. Querido, muito obrigado pela tua presença. Obrigado Quero te também. agradecer e desejar sucesso nesse desafio gigantesco. Mas que Que o acompanhamento da tua família, que tive a honra lá de conhecer lá legal. recentemente. Quando eu vim para cá, disseram que tu falava demais. Na verdade, foi eu que falei demais. Não, eu falo demais, mas aqui é para vocês falarem, então eu só faço as perguntas. Fico muito feliz de te receber mesmo aqui. É uma personalidade da nossa cidade, que já se confunde com a história da nossa capital catarinense. Fico muito feliz e honrado e agradecendo a tua presença. Agradeço também quem está acompanhando a gente aqui no PTcast, convidando para o próximo debate, próxima conversa que a gente vai ter em breve com os novos convidados ou convidadas. Valeu, até a próxima. Nós temos condições. Nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.